bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Claudinei. Tá acordando cedo, hein, Claudinei? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galerinha. Bem-vindo, Fernando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Suzana Roseno. Tá acordando cedo, galerinha. Galera do Mato Grosso, 6 horas da manhã no Mato Grosso. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Bem-vinda, Itamara, diretamente de São Luís do Maranhão. Bom dia, meu povo. Excelente semana para todo mundo. Vão chegando. Bom dia, bom dia, bom dia, Mariano. Como está aí? São José do Ribamar. Essas lives me ajudam a conhecer o Brasil melhor, sabia? Geografia, eu tô ficando craque. Uma semana abençoada para você também, Elzi. Salvador tá chovendo com força. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. 7 horas em ponto. Já pega o seu hype drink aí. Eu não achei meu copão ainda na mudança aqui, eu não achei meu copão de 1 litro ainda de hype drink. E aí eu fico tomando aqui. Mas o meu hype drink completaço com os 4 produtos aqui. Só não tem o colorante. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo abençoado. Fernando, quando você quiser, você aperta o sinalzinho de mais aí que tem embaixo, tá? Aí fica fácil para eu te achar aqui na live, beleza? Bem-vindo, Adriano. Adriano, Suzana tá ganhando de você, hein, Adriano? Adriano, se você quiser convite do final de semana de liderança, eu tenho ainda, tá? Fiquei sabendo que os convites do final de semana de liderança de Aracaju acabaram-se todos. Não tem mais convite para o final de semana de liderança de Aracaju. Esgotaram todos os convites. Belezinha? Galerinha, vamos começar a nossa live. Deixa eu ver se eu já acho o Fernando por aqui. Fernando. Deixa eu dizer para vocês, a gente começa sempre com louvor, né? E o Fernando escolheu esse louvor. Bom dia, Augusto! Vamos abrir o nosso espaço aí na Zona Leste de São Paulo. Bom dia, bom dia! Daqui a pouquinho a gente começa, já vai se ajeitando aí, beleza? Galerinha, a gente começa sempre com louvor, né? E esse louvor que o Fernando escolheu, ele fala sobre grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E o lugar pode ser dentro da sua casa, o lugar pode ser dentro do seu espaço vida saudável, e o lugar pode ser nessa live, onde eu acredito que vão sair muitos Guedes, milionários e presidentes. Então já vai tomando posse disso, porque tem muita coisa boa para acontecer. E a gente começa sempre com um versículo bíblico, né? A gente pega os primeiros 5 minutinhos nossos aqui de um devocional. E deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui. Se você quer ser uma pessoa completa, perfeita, uma pessoa mais próximo, né, da perfeição, que perfeita a gente nunca vai ser, a gente precisa estar conectado com Deus. Não tem outro jeito a não ser assim. E o versículo bíblico hoje, ele está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu aprendiz, para o seu primeira linha chamado Timóteo. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que o amam, ou amam a sua vinda. Depende de como está o seu texto bíblico, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você, galera. Vencer na vida, tá? E quando eu falo vencer na vida, tá no trabalho, profissionalmente, tá no casamento, tá nas finanças, tá na saúde. Vencer na vida é muito mais do que levantar um troféu.
Quando o cara recebe um troféu, quando a pessoa é reconhecida, aquilo ali é o final, né? Aquilo ali é a pontinha do iceberg, o que está por baixo mesmo, nos bastidores. Uma coisa é palco, outra coisa é bastidores. É no bastidores que você constrói o que você vai receber no palco. Então, vencer na vida é muito mais do que receber um troféu, receber uma medalha. A gente enfrenta batalhas todos os dias. Eu não sei qual que você está enfrentando hoje, mas todos os dias a gente enfrenta algum tipo de batalha. Umas maiores, umas com intensidades menores. Uma coisa eu quero dizer para você. Por mais que a nossa vida, né, ela não seja uma competição, né, ficar parado não vai levar a gente para lugar nenhum. Né? Ficar na zona de conforto não vai levar a gente para lugar nenhum. A gente jamais vai cumprir os planos que Deus tem para a minha vida e para você se a gente ficar parado, se a gente não entrar em ação. Às vezes as pessoas ficam pedindo muita coisa para Deus e o mais importante ele fez, que ele já te deu talentos, ele já te colocou o chão, a gente precisa dar os nossos passos. Tem gente que fala comigo assim, eu vou entrar na Herbalife, mas eu sou pé no chão. Aí eu falo com a pessoa, como que alguém anda com o pé no chão? Tem que dar um passinho, nem que seja um de cada vez. Uma coisa eu posso te dizer, quando a gente vive sem propósito, né, não tem uma meta clara, não tem algo definido, a vida parece vazia, né, não tem sentido. O que o apóstolo Paulo ele fala nesse texto para mim e para você? Ele declara da expectativa que ele tem da vida dele baseada na vinda de Cristo, né? Ele vai poder cumprir o papel dele aqui. E a pergunta que eu quero fazer para você é, você tem bem claro o que você quer? Você tem bem claro quais são os seus propósitos, quais são as suas metas, quais são os seus desejos, quais são os seus objetivos? Galera, eu estava falando mais cedo com a Sueli, que trabalha aqui em casa. Hoje é dia 25 de novembro, falta um mês só. Um mês para o Natal. Está chegando, daqui a pouco vai acontecer alguma coisinha, já falta, entra em dezembro, depois já está no dia 15 de dezembro, depois já é Natal. E Deus tem planos para você. Deus tem planos para cada um de nós. Desde que os nossos planos estejam alinhados ao dele, as coisas vão acontecer bem. Mas se ele tem algum plano para a gente e eu estou indo na direção errada, infelizmente vai dar tudo errado. Eu não sei quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, mas eu posso dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele viveu plenamente o propósito dele. O propósito dele era evangelizar aquela região ali. E ele enfrentou muitos desafios, sabia? Muitos. Foi apedrejado, quase morreu, foi mordido por cobra, foi preso, açoitado. Mas ele tinha ali a confiança que Deus ia prover ele em tudo, né? Na segunda carta que Paulo escreveu para os Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele reconhece que essa vitória dele, a vitória não é dele, mas a vitória vem de Deus. E para cumprir o propósito, né, que você tem, que eu tenho, que o Fernando tem, a gente precisa estar conectado com Deus. Quando a gente está conectado com Deus, ele vai fornecer tudo que é necessário para a gente. Agora, a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, de estar ouvindo a voz de Deus, às vezes ouvir um depoimento do Fernando aqui hoje, colocar em prática para que você tenha resultado, isso depende de mim e depende de você. Deus já deu ouvido para a gente, já deu um celular, já trouxe alguém aqui na live, às vezes você já ouviu um louvor hoje, as coisas já apareceram aí na nossa vida. A pergunta é como é que eu estou usando o que surge na minha vida diariamente. Mas se você não tiver essa conexão com Deus, dificilmente o seu propósito de vida vai realizar, mas de realizar de forma plena, de forma leve, de forma tranquila. Eu quero finalizar esses primeiros minutinhos de live dizendo para você que tudo que Deus quer para mim e para você é que nós possamos trilhar o caminho dele, o caminho que ele quer para a gente. Wellington, como que eu sei qual é o caminho de Deus? Muita coisa está aqui na Bíblia, tá, galera? Eu não sei qual que são os seus hábitos, mas começa a ler a Bíblia todo dia, pelo menos para tentar entender um pouquinho. A Bíblia, na verdade, é um livro fechado aqui. Esse é um livro. Mas quando você abre ele, é a palavra de Deus. Deus inspirou homens para poder escrever o que está aqui dentro. Então, ou seja, o meu convite para você é que você tenha essa consciência que se você começa o dia conectado com Deus, buscando essa sintonia, você vai ter um dia muito mais produtivo. Beleza? Então, vamos partir para cima. Hoje é a nossa live de número 1210. Live pra caramba. As lives ficam gravadas no YouTube. Semana passada todas já ficaram gravadas, inclusive a de sexta-feira. E a do Fernando daqui 1h30, 2 já está gravada também no YouTube. Você que às vezes está assistindo agora a live gravada no YouTube, começa a seguir, compartilha, aperta o sininho lá para você receber as informações diárias, beleza? A gente começa sempre com uma frase do dia.
E a frase do dia é para 100% das pessoas que estão aqui hoje. E a frase do dia diz o seguinte: seja o seu maior fã. Só você conhece os seus bastidores. Vou repetir: seja o seu maior fã. Só você conhece os seus bastidores. Reconheça cada vitória que você faz. Cada vitória é como ler uma página. Quem sabe abrir a Bíblia amanhã e ler uma página, um versículo bíblico. Quem sabe escutar um louvor, quem sabe fazer uma venda, quem sabe entregar um convite para quem você não tem coragem, quem sabe fazer uma avaliação de bioimpedância. Eu não sei, mas comece a reconhecer as pequenas vitórias que acontecem na sua vida, e são muitas. Porque às vezes a gente fica esperando vitórias grandes e a nossa vida, o sucesso não acontece com uma vitória grande. O sucesso acontece com vitórias pequenas acumuladas todos os dias. E o fracasso também é a mesma coisa. São pequenos erros todos os dias acumulados, você vai para o fracasso. Então se prepare, porque hoje a live vai ser muito abençoada. Hoje nós temos aqui Fernando Ornelas, membro da equipe mundial, um dos próximos Guedes da Herbalife. Altamente produtivo, está na pegada, espaço da saudável, faz Herbalife em tempo parcial. Então eu tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. Eu estou com papel e caneta aqui já na mão. Se prepare. Fernando, obrigado por ter arranjado um espaço na sua agenda para poder estar aqui com a gente contribuindo. Eu tenho certeza que a live hoje vai ser uma live muito abençoada. E a gente já começa com as perguntas básicas aí, né? Fala um pouquinho quando a Herbalife apareceu na sua vida, como foi o convite que você recebeu da Herbalife e quais eram as suas maiores satisfações naquele momento. Bom dia. Primeiramente, obrigado, Hélito, pelo convite. Prazer poder participar com vocês. Bom, eu, de formação, sou personal trainer, educador físico, atuo como personal trainer há 17 anos. Recebi o convite através de uma prima minha, a Ornelas, e juntamente com a Flávia. Elas me chamaram várias vezes para poder ir conhecer o negócio, até que um dia, pelo excesso de insistência, eu falei assim, não, eu vou lá, vou conhecer a nova linha da Herbalife. Com todas essas mudanças que vem acontecendo na Herbalife, né? Hoje eu posso dizer que vivemos o melhor momento, né? Melhor a oportunidade é hoje. Não foi ontem, não vai ser amanhã, é hoje. Então, aí me apresentaram. Eu estava insatisfeito com rendimento mesmo. Além disso, falta de liberdade, falta de tempo. Como personal, a gente sabe, para ter uma renda, a gente precisa ter uma boa carga horária de trabalho, né? Para conseguir ter uma renda, porque a gente não consegue exponenciar o trabalho, a não ser que você for para a internet, mas mesmo assim depende de um tempo de maturação para que isso aconteça. Como em qualquer outra coisa, mas na internet é algo um pouco mais delicado. Qualquer erro, qualquer inconstância acaba te prejudicando. Fernando, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que uma das formas de criar comunidade hoje é através da atividade física, né? Sim. E hoje nós temos mais de 5.000 cidades no Brasil. Eu fico imaginando assim, eu fecho os olhos, imagino em cada cidade ter alguém fazendo atividade física com a galera da Herbalife, tá? A galera da Herbalife criando comunidade naquela cidade. Não importa se a cidade tem 2.000 habitantes ou tem 10 milhões de habitantes como São Paulo. E aí vem a pergunta, qual é a melhor forma, qual é o melhor argumento que a gente pode usar para trazer um personal para o negócio Herbalife, trazer um educador físico para ser um distribuidor? Bom, é uma pergunta bem interessante. Primeiro, descobrir a insatisfação dele. Primeiro ponto. Por quê? Porque muitos personagens hoje, devido à demanda de trabalho, devido a não ter o tempo para poder, né, viajar ou estar com sua família, porque a gente recebe aquilo que a gente produz, né? Pode ser um dos pontos. E o segundo ponto seria a questão dele entender a questão do tripé, né? Do tripé para uma boa estética corporal, por exemplo, e saúde, né? Qual que é o tripé? É o treino, é a alimentação e é o descanso. Se ele conseguir entender que Herbalife ela é nutrição, né? Como eu entendo hoje, ele vai vir para o negócio para que ele possa agregar aos seus clientes, né? Ok. Qual que era o pensamento
Qual que era o pensamento de Fernando em relação ao negócio Herbalife antes de ter as informações que você tem hoje? Bom, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de comer, né? E alguns anos atrás eu fui apresentado a Herbalife, mas aquela concepção de shake chá, que hoje eu uso todos os produtos, eu tomo meu shake de manhã, eu faço minha nutrição da forma que tem que ser. Mas eu sempre sentia necessidade. E aí eu vim conhecer algumas coisas, como a coxinha, como o pão de mel, né? Como alguns espaços fazem lá o pão de queijo. Então eu vi que tem várias outras formas e eu vi que você consegue, de forma palatável, agradável, atender a todos, tanto aqueles que gostam só da parte líquida, né? Como aqueles que gostam da parte sólida também. Que eu acho que é bem interessante e isso mudou o meu pensamento. Show. Galerinha, 7h14, 112 pessoas na live. Deixa eu dizer para você, tem alguns perfis de distribuidores, e o Fernando é um desses perfis, né? São pessoas que existem em todas as cidades do Brasil. Alguém que faz algum tipo de atividade física, alguma caminhadinha, ou uma academia, alguma coisa assim. Eu queria que vocês pegassem essa live de hoje, pega depois a gravação dela e compartilha com o maior número de pessoas possível, que pode ser que você vai ter um Fernando Ornelas na sua equipe. Então, ou seja, preste atenção aqui, porque eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente. Então já mete o dedo no aviãozinho aí agora, ó, manda aí um aviãozinho aí, no mínimo para 20 pessoas, para a gente bater logo 150 antes das 7h30, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Bem-vinda, Dalva, 60 Fit. Deixa eu dizer uma coisa, Fernando, quanto tempo você tem de Herbalife? Dia 28 agora eu completo 8 meses. 8 meses. 8 meses já é equipe mundial na Herbalife. Me diz uma coisa, em pouco tempo, que conquistas que a Herbalife trouxe para você e que em 16 anos, às vezes, você não teve e não teria nem a oportunidade de ter? Bom, eu já tive minha primeira viagem internacional, né? Eu estava no Extravaganza, né? Parabéns. Estava em Extravaganza, na Colômbia, então já tive a oportunidade da minha primeira viagem internacional. No mercado tradicional você não recebe alguns reconhecimentos, né? Eu recebi reconhecimento pelos meus presidentes e minha linha ascendente, né? Pela Flávia Ornelas, por exemplo, em um mês, onde na visita que eles estiveram aqui, eu estava como top 1 de volume. Acabei recebendo uma premiação, que foi uma mala da Herbalife, bem interessante. Já recebi por trabalho, por volume também, recebi assento VIP no Best, que aconteceu, né? Recebi também uma diária no Hotel 5 Estrelas, no dia do Best, ganhei uma diária no Hotel 5 Estrelas. Já recebi até mesmo acesso, né? Estou qualificado para o tratamento VIP do Best do ano que vem, em fevereiro. Estou qualificado para as férias. Para Né? férias? Estou qualificado para as férias. Bem-vinda, Grazina Rena! Grazina tá Acabei de acordando cedo. falar Bem-vinda, nela. Gra! A grande líder. Rapaz, então quer dizer que você entrou. Geralmente as pessoas trabalham um ano inteiro para quando está na hora das férias eles vão passear na casa de parentes, porque não sobra dinheiro. Você tem 8 meses e já vai para o Gran Paládio, um dos melhores resorts do Brasil. Sim, isso mesmo. Galera, tem que pegar uma história dessa, é sério, e contar para tudo enquanto é personal, sabe por quê? Porque ano que vem tem férias de novo. Ano que vem tem férias de novo. E imagina bem se você tem 4, 5 pessoas que qualificam para as férias, certamente você vai para Guete, vai milionário e quem sabe vai para presidente. Então, usa essa história daqui hoje para você criar um grande negócio. Então, vamos começar a trabalhar. Me diga uma coisa, quando você compara Herbalife com outras empresas, eu imagino que você deve ter clientes que são empresários, que fazem outras atividades. Quando você compara Sim. Herbalife com outras empresas, quais são as maiores vantagens que você vê no negócio Herbalife? Bom, primeira vantagem que eu vejo no negócio Herbalife é a possibilidade de criar a minha equipe, né? Construir os meus royalties, né? Construir os meus bônus e a questão de ser hereditário, né? Como eu sou pai, já sou avô também, eu tenho um netinho de 5 meses. Rapaz, tá melhor que eu. Então, minha filha começou cedo e eu também, né?
Mas então eu vejo essa possibilidade de deixar para eles uma certa segurança. E além disso, a possibilidade de eu hoje estar aqui, né? Igual eu estava em um endereço, hoje eu mudei meu endereço, né? Por algumas questões de visão, mas eu tenho a possibilidade, por exemplo, amanhã ir para São Paulo, desenvolver meu trabalho lá. Eu tenho a possibilidade de ir para o Nordeste. Eu não tenho a necessidade de ficar preso aqui. Limitação Né? geográfica. Liberdade geográfica. E vou construir minha liberdade financeira. Com Certamente. certeza. Galera, eu estou pensando no Fernando, mas serve para qualquer outra atividade, né? Daqui a 25 anos, o Fernando, como personal, não seria uma pessoa tão produtiva quanto ele é hoje como personal, tá? Agora, daqui a 25 anos, ele pode estar ganhando 100 vezes mais do que ele ganha hoje com o negócio Herbalife. Você consegue entender essa visão de longo prazo do nosso negócio em relação ao negócio tradicional? Que vale para médico, advogado, engenheiro. O médico com 40 anos produz de um jeito, o médico com 80 anos já produz muito menos, né? Não tem aquele mesmo vigor físico. E quanto mais tempo passa aqui na Herbalife, a chance da gente criar essa rede que o Fernando falou é muito maior. Fernando, vamos lá. Nesse pouco tempo, 8 meses, já teve algum desafio que quase foi, tipo assim, quase te parou? Ou se teve desafio, o que você fez para superar? Na verdade, tive o desafio, que foi o que eu acabei de comentar, né? O meu último mês, mês de... Nós estamos em novembro. Transição de setembro e outubro foi um período bem complicado para a gente no espaço, né? Por mais que a gente imaginasse que ele fosse trazer, né? Ter mais acessos, mesmo com panfletagem, mesmo com scripts, deu uma caída. E aí nós decidimos mudar o espaço local. Então esse foi um primeiro ponto que fez dar aquela balançada, sabe? De parar, pensar assim, aí, vou ou não vou? Mas mesmo assim não deixei de ser ativo. Ok. Né? Então a gente vem aí desde o início sendo ativo, trabalhando, prospectando. E primeiro desafio nosso foi esse. Fernando, Meu primeiro desafio. você faz Herbalife em tempo parcial ainda, não é verdade? Parcial. Como você consegue conciliar a vida de personal com o espaço Vida Saudável e que dica que você dá para quem faz em tempo parcial? A primeira coisa que eu vejo é você não deixar a Herbalife ser apenas... você não ter uma rotina. Porque tem pessoas que entram para qualquer tipo de negócio, seja de renda extra, seja o que for, o que é o pensamento dela? O pensamento dela é, na hora que sobrar tempo eu faço. E, na verdade, eu defini um horário, né? E aonde que eu dedico esse horário para estar no espaço. Show. Então, hoje, por exemplo, eu dou aula de manhã e venho para o espaço por volta de 9 horas. Na verdade, o meu espaço é aberto às 8, mas venho para o espaço por volta de 9 horas, chego aqui por volta de 9 horas, fico até às 16. Daí, eu dou mais uma aula, vou para casa, porque eu vou ficar com os meus filhos. Então, a minha rotina basicamente é O essa. espaço em Belo Horizonte? Meu espaço é em Belo Horizonte, Qual o no bairro bairro Dona agora? Clara. Ok. Beleza. Vamos lá, vamos começar a trabalhar então. Galerinha, 127, 130 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí que a gente vai fazer agora. Nós vamos detonar o Fernando de perguntas aqui agora sobre como ser bem sucedido no negócio Herbalife. Ele só tem 8 meses, galera, de Herbalife. É personal trainer. E o melhor de tudo, que já está qualificado para as férias no Gran Palladium junto com a gente. Para quem quer saber das férias, nós vamos ter 2 datas, tá? Uma na primeira semana de abril e uma na segunda semana de abril. Belezinha? Só para você se programar aí para suas férias já. Então, quem trabalha com evento, quem faz STS, não programa STS nem para o primeiro final de semana e nem para o segundo final de semana, porque nós vamos ter férias no início de abril. Fernando, que tipo de treinamento que você fez para poder abrir seu espaço? Você foi para o espaço de alguém? O que você aprendeu lá? Quanto tempo foi até você abrir o seu? Na verdade, eu me cadastrei dia 28 de março, né? E aí eu comecei a trabalhar o T90, né?
que hoje nós trabalhamos como mentoria, né? E nós buscamos hoje, dentro da nossa equipe, nós temos até um treinamento de foco toda quinta-feira, aonde que nós conversamos sobre mentoria, né? Então, o T90 para a gente é uma mentoria, não é só um trabalho de transformação. Então, a gente ajuda as pessoas a entenderem mesmo o que é nutrição, né? E comecei a trabalhar com o T90. A minha ideia já era abrir o espaço direto. E aí, minhas uplines, tanto a Flávia quanto a Ornelas, falaram comigo, não, vamos aprender primeiro com o T90. E a partir do T90, você vai fazer um estágio com a gente. Aí eu fui fazer um estágio. Existe um trabalho hoje, um estágio bem direcionado hoje para qualquer pessoa que entrar na nossa linha. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa que entrar na minha linha, ela vem para o meu espaço, vai fazer um estágio aqui comigo de uma semana, vai aprender questão de receita, questão de atendimento, questão, né, daquilo que a gente vem desenvolvendo na nossa linha de trabalho. Foi a mesma coisa que eu fiz. Então, eu fiz um treinamento com eles e sempre, quando eu preciso, eu ainda vou para o treinamento para poder, né, buscar mais desenvolvimento, saber como fazer melhor. E, graças a Deus, tanto a minha upline quanto os meus presidentes e as pessoas da nossa equipe, a gente tem uma liberdade muito grande, onde que a gente consegue conversar, tirar dúvidas, mandar mensagem, e isso é muito interessante, coisa que você não vê no mercado tradicional, né? Verdade. Fernando, me diga uma coisa, fez o estágio, aí definiu que abriu o espaço da Saudável, né? E você abriu um outro espaço, agora mudou de local. E a pergunta é bem direcionada agora sobre o que você fez de divulgação antes de abrir, por exemplo, esse espaço que você abriu aí agora. Ou outro, não importa. Tá, o primeiro espaço eu fiz um trabalho de divulgação de panfletagem em mídias sociais. E fiz um trabalho de divulgação boca a boca com as pessoas que eu conhecia. Então, foi bem prazeroso, assim, sabe? Foi bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitar para mim não perder aqui o foco. Por que você mudou de local? Primeiro que você abriu, no primeiro lugar que você abriu o espaço, por que você escolheu aquele local? Bom, porque o meu espaço, os dois espaços são próximos da minha casa, mas o outro local era um local onde eu tinha uma concepção que tinha muito fluxo de pessoas. E, na verdade, tinha mais fluxo de carros do que de pessoas. Ok. Então... Aí você escolheu o primeiro ponto por causa disso. Isso. Ok. Tá. É. Aí, o que fez você mudar para o segundo? O que não deu certo que você acha, na sua opinião, lá? O que eu acho que não deu certo, na minha opinião, pelo fato de não estar tão visível, porque foi meio que no meio de uma galeria, mais adentro, e não ter tanto fluxo de pessoas que eu imaginava, mesmo com panfletagem, todos os dias eu ia panfletar, e todos os dias as pessoas, eu recebi ontem, eu recebi ontem, e eram sempre as mesmas pessoas. Parecia que era até um trabalho de formiguinha igual ali todos os dias. Então, isso acabou trouxe um certo, vamos dizer assim, certo arrependimento da escolha do local. Ok. E aí, fomos buscar uma nova oportunidade e eu falei que eu gostaria que fosse aonde que eu estou hoje, literalmente, em frente à academia que tem aqui. Show. E como foi isso? Vi várias lojas. Quando eu cheguei, a avenida chama-se Avenida Sebastião de Brito. Quando eu cheguei nessa avenida, várias lojas longe da academia, eu falei assim, não, eu só mudo para cá se for em frente à academia. Vim nesse complexo de lojas, que é de porta para rua. Cheguei aqui, a porta estava fechada, não tinha placa de aluguel, não tinha nada. 6 meses fechado. Aí eu acredito que Deus falou assim, era para ser sua. Verdade. Eu perguntei os inquilinos do lado e tal, e me falaram, se tiver para alugar, tá com uma imobiliária aqui. Eu fui lá, estava liberado, resolvemos vir para cá. Show. Você pode falar para a gente qual que é o valor do aluguel dessa loja nova? O valor do aluguel dessa loja nova é 2.000. Ok, beleza. Tem mais IPTU, mais condomínio? Tem IPTU e aí tem água e luz, né? Ok. Não tem beleza. Condomínio aqui. Ok. E como você fez a divulgação desse espaço novo aí? Bom, a divulgação dentro do espaço,
Eu já vim para cá, o outro já, bem dizer, fechei, já vim para cá, já comecei a trabalhar aqui, mesmo de porta fechada, comecei a anunciar para as pessoas, teria um espaço de alimentação saudável, fiz alguma panfletagem, abri numa quinta-feira e marquei para outra quinta-feira a inauguração, aonde que eu fiz a parceria com os personagens da academia, com o pessoal, e comecei a trazer pessoas para cá. Que Hoje, tipo de parceria que você fez? bom, os personagens eu ofereci para eles, a cada cliente que ele divulgasse, o cliente chegasse aqui e falasse que foi ele que indicou, ele ganharia um cashback de 5% em relação ao que ele consumisse para ele comer aqui no espaço. Então, automaticamente, seria uma forma de trazer ele também para poder comer aqui. Tá, um exemplo. Alguém foi lá no espaço e o cara fez um acesso de R$ 30 indicado por João. Sim. João, então, tinha direito, por exemplo, de 1,50. Isso. E aí, okay. Olha, e aí, isso mesmo. E aí eu anoto o nome do João, como aconteceu com alguns personagens aqui. Teve personal que em 3 dias acumulou R$ 30 de cashback por indicação. Excelente. Excelente. Galera, ideia fantástica. Eu não sei se você já pegou isso aí, 150 pessoas na live, mas tem que pegar esses detalhes aí e já promover já o personal. Como meu espaço já está antigo, não tem problema. Faça no espaço antigo mesmo. O negócio é você criar movimento, criar gente nova aí. E quem sabe, pode ser que amanhã um personal desse que tem 10, 15 pessoas que ele indicou, é hora de propor negócio pro cara, entendeu? Beleza. Ok, tá. Aí tá bom, você abriu e começou a fazer esse trabalho. E aí você falou que uma semana depois que você inaugurou. Isso. Qual que foi a diferença? O que que teve no dia da inauguração? No dia da inauguração eu fiz um processo de degustação, né? Onde que eu ofereci para eles um pouco de hype, a mini coxinha, né? Para que eles pudessem conhecer. Fiz também o pão de mel, parti ele em vários pedaços para poder, né, dar às pessoas direito de degustação, né? E dei um desconto relativamente simbólico, mas qualquer um na hora que você fala que é desconto, né? Dei para quem tivesse acesso 5%. Show. Automaticamente, depois disso, depois da nossa inauguração, eu não tive nenhum dia sem acesso aqui. Hoje nós completamos, dia 21, nós completamos 30 dias aqui. Tem 30 dias. Eu tive um dia sem acesso apenas, nesses 30 dias, que foi no primeiro sábado. Eu abri na quinta, foi no primeiro sábado. Depois disso, eu venho tendo uma média aí de 4, 5, 6 acessos, variando. Aí tem pessoas que estão vindo conhecer, estão vindo, né? Então, tem fluído, sabe? Tem gerado movimento. Fernando, você quis abrir próximo da academia, não é isso? Isso. A academia é a que você trabalha ou não? Não tem nada a ver, uma academia aí. Ok. Você fez algum trabalho com essa academia? Quinta-feira passada, dia de feriado, Consciência Negra, eu estava lá fazendo um processo de degustação. Montei uma parceria com a academia, onde que eu tenho acesso para fazer degustação lá sempre. E, além disso, todos os eventos da academia que tiver, eu vou entrar com alguma parceria, né, e vender meus produtos também. Tá. Nessa quinta-feira passada, você fez só degustação ou teve venda também? Teve venda também. Tanto de bebidas quanto produto fechado, ou você levou, como foi lá na prática? Na verdade, lá eu vendi muito hype e tive muita encomenda de coxinha. Excelente, excelente, excelente. Produtos fechados ainda não. Algumas pessoas demonstraram interesse, mas falaram que virão uma loja. E peguei contatos, lógico, né? Sorteei para todos uma variação de bioimpedância. Parabéns. Né? Muito bem. Me diga uma coisa. No dia a dia, você chega no espaço de 9 às 16, é isso? Isso. Tá. Como é que é a sua rotina no dia a dia de geração de contato? Bom, minha rotina hoje eu tenho buscado chegar um pouco mais cedo no espaço, né? Eu estou organizando a minha agenda porque eu tenho uma meta. De até janeiro eu consegui fazer a transição total, né? Com fé em Deus vai dar certo. Eu acredito muito nisso. E eu chego mais cedo e eu vou panfletar. Eu fico 1 hora panfletando,
né, fazendo convites, né, chamando as pessoas para vir. Tenho trabalhado também com as mídias sociais, né? Então, tenho criado alguns vídeos para poder publicar, falando do espaço novo, aonde que é. Hoje, provavelmente, vou fazer um vídeo também para poder convidar as pessoas para o negócio de forma mais exponencial, não só no acesso ao espaço, mas também jogar nas redes sociais uma maneira de convidar as pessoas, né, os empreendedores, porque a gente sabe que tem muito peixe de boca aberta aí, né? A gente precisa jogar a isca, né? Verdade. Precisamos dar um jeito de fisgá-los. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que a Simone perguntou aqui embaixo nos comentários. Nesses eventos que você fez com a academia e agora eles se abriram também para você poder fazer eventos lá dentro, como você fez algum tipo de parceria com eles, dá alguma comissão para eles, eles ganham alguma coisa? Como é na prática isso? Bom, o que eu ofereci para eles foi, não tenho que pagar nada para eles. Eu ofereci para eles um voucher de desconto para os alunos de 10%, ok? Ofereci para eles também, para todos os funcionários, 10% de desconto, independente de quantas vezes eles vierem. Para os alunos é no primeiro acesso e para os funcionários é 10% de desconto todas as vezes que eles vierem. O que eles me pediram foi, todo evento que tiver, eu estar presente, né? Então, se tiver uma divulgação de camisa, alguma coisa assim, pode ser que eu coloque a minha marca, né? Que também não deixa de ser uma divulgação para mim. E no caso, eles me pediram para sortear alguns brindes. Eu levei alguns brindes, levei umas tableteiras, levei umas coqueteleiras, sorteei. Na verdade, eu dei 2 tableteiras lá, pequenas, e o sorteio, na verdade, eu direcionei todos à avaliação de Show, bioimpedância. show. Parabéns, parabéns. Vamos lá. Gerou contato, não importa se é de um projeto desse de degustação, de eventos ou de alguém que você fez um convite, a pessoa chegou no seu espaço. Qual é o primeiro atendimento quando alguém chega pela primeira vez? Bom, primeiro atendimento, quando a pessoa chega pela primeira vez, eu vou apresentar para ela o meu espaço. E como se apresenta? Bom, eu convido ela, né? Ela entra, eu dou bom dia e tal. Aí eu apresento para ela, olha, você já conhece, trabalhamos aqui com nutrição, não vendemos calorias, né? Nós trabalhamos com nutrição. Eu vou apresentar para ela os nossos produtos, os benefícios dos nossos produtos. Eu estou falando produtos, não os produtos fechados por Preparado. enquanto. Estou falando os preparados. Eu mostro para ela o pudim sem açúcar, eu mostro para ela o hype, faço a comparação do hype com a Red Bull, né? Mostro para ela a coxinha, faço a comparação da coxinha daqui com a coxinha tradicional, né? Mostro para ela o pão de mel, apresento para ela opções, por exemplo, para fazer como lanche, opções de café da manhã, mostro para ela as nossas refeições, os nossos shakes, para quê? Para que ela possa ter, por exemplo, né, opções de tanto comer aqui quanto levar para casa, né, de forma que ela possa querer sempre estar aqui, né? E uma coisa que nós fizemos, que nós definimos aqui, por exemplo, como é academia, as pessoas têm hora que passam muito rápido, nós definimos colocar aqui, por exemplo, uma estufa, e nessa estufa eu já deixo ali umas 2 coxinhas prontas, né? O pudim já está pronto, pão de mel, então coisas para que facilite esse acesso, essa isca, né? De chamar a pessoa, mas você não tem outra opção? Tenho o waffle, né? Tem o waffle salgado, tem o waffle doce, então eu vou buscando maneiras de trazer as pessoas aqui para dentro. Ok, já que você falou disso, qual é o produto mais barato que você tem no seu espaço? Produto mais barato que eu tenho no meu espaço? Pode ser uma bebida ou pode ser um pão de mel, não sei. Vamos lá. O Ou pão de produto mais queijo, não barato sei. que eu Mais tenho no barato. meu espaço, Uma coxinha, não sei. o produto mais barato que eu tenho no meu espaço é o NRG ou o Herbal. A dose é R$ 6,90. Ok. Por exemplo, você falou sobre coxinha fit. Eu consigo Sim. comprar uma coxinha só ou só combo? Você consegue comprar uma ou 3. Tá. Uma, 2 ou 3. Uma é quanto? Uma. 10,50. Ok. Uma coxinha que vale um lanche. Isso. Beleza. 80 gramas de coxinha, 10 gramas de Ok. proteína. Excelente. Me diga uma coisa, no dia a dia, o que você faz para aumentar o ticket médio do seu espaço e como é que você promove para as pessoas levarem produto para casa? Bom,
Uma forma que eu descobri foi a degustação. Então, nós estamos até com um projeto de que, como eu estou porta para a rua, 2 vezes na semana nós vamos fazer mini coxinha e cortar pão de mel para as pessoas que passarem na porta, elas saborear e vir aqui. Mas o cliente que já vem, né, ele hoje, através da maneira que a gente tem apresentado os produtos, né, os benefícios, então é muito raro alguém sair daqui, por exemplo, só com uma coxinha. A pessoa normalmente sai com um combo, normalmente a pessoa sai com o combo de coxinha mais o sunset. Então, o nosso ticket ele vem tendo uma probabilidade boa de evolução. Show, show. Me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho agora de... Galerinha, 150 pessoas na live, 7h40. Vamos bater 200 pessoas vão nessa live, galera. Sabe por quê? Todo mundo conhece, toda cidade tem um personal. Todo mundo tem uma academia próximo ou na cidade, tem um educador físico. É hora da gente tirar proveito dessa história do Fernando Ornelas aqui e a gente recrutar feito louco. Imagina você começar a falar agora para os seus personagens, para as pessoas que você conhece, falar assim, ó, você sabia que daqui em 8 meses você pode ganhar umas férias da Herbalife e para um resort? Já se preparem que a Herbalife já vai lançar as próximas férias. Eu estou aqui ansioso. Eu queria contar para vocês, mas eu não posso. Ai, 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 estou até arrepiado aqui, ó. Galerinha, vamos lá. Vamos falar de venda de produto fechado, tá bom? Venda de produto fechado. O que você faz para vender produto fechado? Você já oferece sempre, monta a mentoria do plano de 90 dias, do T90? Como é na prática? Bom, a pessoa que vem automaticamente é o primeiro acesso dela. Eu já falo com ela do valor que seria a avaliação, já dou para ela, já busco agendar para ela a avaliação ali naquele momento, né? Então, a gente busca agendar isso. E em relação à questão, né, do produto fechado, eu mostro para ela, apresento para ela, né, as nossas refeições, né, que podem substituir ou agregar a sua alimentação, né, porque nem todos buscam emagrecimento. Já tem muita gente sobrepeso, mas tem pessoas que têm, né, uma busca por melhora da massa muscular e tal. E a pessoa fala, já tomo whey. Eu falo, olha, nosso suplemento é diferente do whey. O whey eu também tenho, mas eu estou te oferecendo algo um pouco mais completo, né, com minerais, vitaminas, coisas que você não come no dia a dia. Faço a apresentação dos chás, né, em termos de desinchar, desintoxicar, todo esse processo, né? Então, eu vou buscando o tempo inteiro, né, vender. Os produtos fechados, na maioria das vezes, aqui no espaço, eles saem em protocolo, em mentoria mesmo. Como você promove o protocolo? Oi? Como é que você promove o protocolo? Como você promove a mentoria? Qual que é o argumento que você usa para fazer o fechamento? Bom, primeira coisa, eu faço a avaliação. Ok. Né? Dentro da avaliação, eu vou pegar, se ele tiver, porque tem aquela pessoa que não tem um ponto falho, né? Vamos dizer assim, não está sobrepeso, não sei o quê. Mas se ele, por exemplo, está dormindo mal, se ele está com problema de intestino, se ele está visceral alta, por exemplo. Visceral alta, eu vou bater forte naquele ponto ali sem dó. Certo. Por quê? Porque eu sei, a questão não é questão da venda, a questão é que eu estou agregando valor para ele, né? Em termos de cuidar da vida dele. Se eu for pensando no dinheiro, eu não vou vender nada. Essa é a mais pura verdade, né? Então, eu tenho que ir pensando em agregar na vida dele. Trazer para ele a melhor opção possível. Oh. Então, é isso que eu faço. Tá, e no final, como é que você faz o fechamento agora? Fez a apresentação, fez a conscientização dele em função do resultado da avaliação dele. Como é que você apresenta para ele as opções de programa? Olha, hoje nós temos 3 opções, né, da mentoria, e eu já começo pela maior, mas antes eu já fiz uma análise dele, o que ele gasta de fast food, o que ele gasta de café da manhã, o que ele gasta de almoço, principalmente a pessoa que trabalha fora, né? Faço para ele trago para ele essa realidade, faço conta com ele, e aí na hora do fechamento, eu já começo pelo valor mais alto, já perguntando se cabe dentro do orçamento dele, e na maioria das vezes
ou é o intermediário ou é o mais alto. Até hoje, dentre as mentorias que eu vendi, tiveram 2 só que foi o básico. Show. Muito bom. Legal. Galerinha, vamos lá. Vamos falar agora. Fernando, você já tem supervisores na sua equipe? Ainda não. Eu tenho uma consultora na Bahia, que é Na minha Bahia? prima. Por Na que você não Bahia. faz negócio em Minas? Para que você está invadindo a Bahia? Que história é essa? Uai, são oportunidades, né? É uma empresa multinacional, né? Então nós Qual temos cidade da oportunidade. Bahia? Itabuna. Itabuna não tem nada, mas só para você saber um pouquinho, tá? Todo mês vem para o STS de Salvador uma van que sai de Ilhéus. E é de lado, é junto, junto. Sim, eu conheço lá. Então só para você saber, tem uma van que vem de lá. Depois, se quiser, eu passo o contato de um Get para você lá, que organiza isso aí. Beleza? Fernando, qual que é a importância para você, né, nesse processo seu de chegar no nível que você chegou, né? Galera, Fernando tem 8 meses só de Herbalife e ele fala assim, né, com uma experiência incrível. Essa é a vantagem do negócio Herbalife, porque a gente não fala daquilo que a gente acha, mas daquilo que a gente vive, daquilo que a gente pratica no dia a dia. E aí a pergunta é, qual é a importância de você estar conectado no sistema de treinamento? Ah, total. Hoje, eu participo de todos os treinamentos que acontecem. Nós temos treinamento segunda-feira à noite. Nós temos o STS. Desde que eu entrei, eu não deixei de ir em nenhum treinamento em Ribeirão Preto, né, que minha linha de presidentes são lá. Então, eu já entrei em março, em abril eu já fui, e aí já fui em todos, já fui para Bogotá, fui para o Extravaganza, ano que vem estou no Chile, com fé em Deus. Então, fazer parte do quinta-feira nós temos nosso treinamento, procure estar presente também, porque isso te traz direcionamento, te motiva, acelera o seu crescimento. Então, você vai aprendendo com histórias parecidas com a sua, né, ou que tenham alguma conexão, né, com o seu ponto de vista, que trazem e agregam muito conhecimento, muito direcionamento e muita sabedoria. Fernando, tem uma pergunta aqui no privado que eu achei interessante, tá? A pergunta é a seguinte: que tipo de dica que você dá para alguém que tem um espaço vida saudável, ele fazer, não ele, mas ele chamar um personal ou chamar algum educador físico para criar comunidade ali naquela região do espaço de vida saudável? Que tipo de ações que poderiam ser feitas? Bom, uma das ações, por exemplo, vou falar algo que está na minha mente, estou desenvolvendo e pretendo colocar em prática a partir de janeiro. Por exemplo, criar um funcional hype. O que é funcional hype? Bom, o que é o funcional hype? É um funcional onde que as pessoas elas vão ter uma atividade física, por exemplo, seja, por exemplo, no domingo de manhã, né? E o acesso a essa atividade física, por exemplo, está incluso o hype. Então, você promove a venda do espaço, você promove a venda do seu produto e automaticamente você leva a atividade física para as pessoas. Resumindo a história, eu vou vender antes uma pulseira, o valor da pulseira, sei lá, R$ 25, estou chutando aqui, e a pessoa que tem acesso à pulseira tem direito à atividade física e um hype no final, algo assim? Isso mesmo. Muito bem. Gostei da ideia, galerinha. Já gostei da ideia. Minha meta é colocar em prática a partir de janeiro. Já podemos fazer pulseiras escrito na pulseira Funcional Hype. Já gostei da ideia. Quando juntou eu e o Fernando aqui, meu irmão, duas mentes brilhantes aqui, ó. Vai brilhar assim, hein? Rapaz, sabia que ajuda, sabia? Com certeza. Ajuda porque a gente economiza o dinheiro do shampoo e investe em treinamento, entendeu? Essa é uma das vantagens. Muito bem. Pela ideia aí, galera. E todo mundo pode fazer isso, sabia? Qualquer pessoa, em qualquer lugar. Galerinha, hoje eu preciso acabar a live mais cedo, então deixa eu fazer uma pergunta final aqui para o Fernando. Fernando, antes de eu te fazer a pergunta final sobre visão de futuro, tem algo que eu não perguntei e que você está fazendo aí diferenciado, que está dando resultado, que você gostaria de comentar?
Ah, o, o que a gente tem buscado fazer mesmo é a questão da constância, da prospecção. E eu tenho buscado muito, principalmente, coloquei como meta a partir dessa semana, usar as redes sociais de forma mais efetiva, mais eficaz e direcionada. Vou investir um pouquinho no tráfego pago, mas eu acho que eu consigo atingir um pouco mais de pessoas, principalmente para trazer para o negócio, né? Eu acho que tem, igual eu vejo aí, nós tivemos aqui feiras de franquia e tal, leva pessoas, né? Então eu acredito que trazer oportunidade para as pessoas poderem conhecer o negócio, acho que é uma boa ideia. Eu ainda vou Legal. testar, não tenho certeza se vai dar certo, mas é uma forma da gente exponenciar, né? Sim, sim, sim. Um negócio importante, galera, esse negócio nosso é importante, é o que está dando certo, a gente continua, mas vai fazendo pequenos ajustes, tá? E sempre a grande vantagem aqui é que a gente tem um leque enorme, tanto de vendas, de recrutamento, de divulgação, de publicidade. Então, aproveita isso aí. Beleza? Antes de eu fazer a última pergunta para o Fernando, deixa eu promover amanhã. Galera, amanhã a nossa live vai ser com Gabriel Riato. Eu não sei se você lembra, mas há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, bem ali no começo da pandemia, o Gabriel teve aqui na live, tá? Indicado também pelo Renato Mendes. Agradecer aqui o Renato e a Gra aí pelas indicações. E o Gabriel, ele por algum motivo ou outro, ele se afastou do negócio Herbalife e agora voltaram pegando fogo, tá? O Gabriel e o Diego fazem um trabalho incrível, são um dos próximos guests dessa organização ali. Então se prepare para amanhã, para a live de amanhã, tenho certeza que vai ser uma live com bastante conteúdo. Você deve ter gente no seu grupo que deu uma afastada do negócio, é hora da gente usar a história da manhã do Gabriel. Beleza? Para a gente finalizar, Fernando, diz para mim como é que você vê os próximos 10 anos do seu negócio Herbalife. Bom, eu vejo os próximos 10 anos do meu negócio Herbalife com muita fé em Deus, com muito trabalho. Eu vou estar presidente, com fé em Deus. E eu vejo que eu vou conseguir proporcionar para minha família coisa que eu não proporcionei até hoje. Em todos os aspectos. Com fé em Deus. É uma visão muito forte que eu tenho disso. É uma certeza muito grande no meu coração. E por mais que em 8 meses eu ainda não tenha cadastrado ninguém, mas eu acredito que, como eu ouvi ontem, a pessoa que mais vem recrutando hoje ficou 11 meses sem cadastrar ninguém. Mas deixa eu te dar um depoimento antes de você acabar aí. Eu demorei 2 anos para fazer o meu primeiro supervisor. 2 anos para fazer o primeiro supervisor. No meu primeiro ano, eu não só não qualifiquei para as férias nenhuma, como eu não me requalifiquei como supervisor. Eu perdi a minha supervisão no primeiro ano da Herbalife, eu tive que fazer a supervisão de novo, e 8 anos depois eu já estava na equipe de presidente. Então, meu irmão, você está muito melhor do que eu. Mas muito, mas muito, mas muito. Agora, a gente precisa ser bom e não desistir, porque senão, na hora que o negócio não vai, a gente desiste, aí depois a gente não pode contar essas histórias aqui. Mas, Fernando, parabéns, cara. Continue fazendo. Só com o seu resultado como personal, por exemplo, foca nesse público aí, tenho certeza que você vai ter resultados incríveis. Parabéns, brigadão, que Deus te abençoe grandemente. Amém. E amanhã, galerinha, estão esperando todo mundo aqui na live. Tchau, tchau. Obrigado.